Atenção Brasil, atenção católicos, evangélicos e espíritas, atenção todos. A partir de agora, milhares de pessoas estarão aproximando-se de Deus. Venha você também unir a sua fé com este povo que crê no poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o seu momento. Esta é a Igreja Internacional da Graça de Deus em seu lar. E com vocês, a bênção de Deus. Iniciando a nossa programação de hoje, vamos estudar um pouco do nosso curso Fé. Sabemos pela palavra de Deus que o povo sofre porque lhe falta conhecimento. Pedimos que você preste atenção ao que o Espírito Santo lhe revelará dentro da palavra de Deus. Dividimos o curso Fé em módulos, e cada módulo se divide em lições, nas quais o missionário R.R. Soares exporá as verdades eternas na sua profundidade, mas com uma simplicidade tão grande que todos poderão entender. Vamos ao curso Fé. Muito bem, meus amigos, nós estamos de volta ao curso Fé. Estamos no módulo número 2, que é como tomar posse da bênção, e nós estamos na terceira lição, o Ministério de Jesus. Hoje nós vamos entrar na sessão N, e vamos aprender um pouco sobre uma tarde de bênçãos. Você sabe que o Senhor Jesus, quando veio ao mundo, ele veio para trazer Deus às pessoas. E o simples fato de trazer Deus ao ser humano já produz no ser humano bênçãos. Porque quando a pessoa está longe de Deus, afastada dos caminhos do Senhor, ela vive uma vida derrotada, ela vive uma vida inferior, ela vive uma vida problemática. Mas quando essa pessoa ouve a respeito de Deus e aceita Deus que é luz em sua vida, essa luz começa a brilhar e as trevas são dissipadas. E no abrir e fechar de olhos, a vida da pessoa, mesmo sem orar por Deus, só o fato da pessoa receber a Jesus na sua vida, da pessoa se endireitar com Deus, ela começa a já receber essas bênçãos, mesmo sem ter pedido. Em muitos movimentos evangélicos, onde não se ora assim ostensivamente pelos enfermos, só se pede a Deus para abençoar os presentes, não são poucas as pessoas que contam que foram abençoadas, que problemas se resolveram porque ela ouviu a palavra de Deus. Nas nossas reuniões, onde temos o costume de pregar o poder de Deus, de falar da palavra de Deus, muitas vezes, antes mesmo de orarmos, pessoas já contam que receberam bênçãos de Deus. Às vezes é questão de libertação. Não são poucas vezes que pessoas nos chegam após a reunião e dizem, perguntando: ô pastor, eu queria que o senhor me explicasse. Quando o senhor pregava, eu sentia assim um arrepio, eu senti que alguma coisa ruim saiu de mim. Foi a partir daquele momento, como é que você estava se sentindo? Olha, foi uma beleza, me senti leve, ouvi bem a palavra, me fez um bem tão grande. Então esta é a vinda de Jesus, além da palavra de Deus, né, ao coração. Além dessas bênçãos assim, que acontecem normalmente, existem as outras que nós nos preparamos em oração e nós então convidamos o povo e fazemos tal qual Jesus fazia. Por exemplo, hoje nós vamos ver uma tarde de bênção no ministério de Jesus. Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 16 e 17, o seguinte: e, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então nós temos aqui um relato que merece ser estudado. A palavra de Jesus, ela é para ser estudada palavra por palavra, não estudada com a mente, em que você fica raciocinando, bem, isto é isto, isso aqui é assim, faz sentido, não. A palavra de Deus é para você colocar no seu coração e meditar nela. Meditar significa você ficar pensando nela,
falando, ela em voz baixa ou em voz alta, repetindo. Há um termo na língua portuguesa que se chama matutar, que é o que nós devemos fazer com a palavra. Aí ela vai se abrindo e nós vamos entendendo o que é que o Senhor quer nos falar com aquilo. Por exemplo, aqui diz que chegada a tarde. Só aqui já há uma mensagem. Não foi por acaso que isto aconteceu. Já é uma das lições de Jesus. Dizem os entendidos em escatologia, que estuda os eventos futuros, que a volta de Cristo é iminente. A qualquer hora dessas, segundo eles, o último clarim vai ser soado e Jesus vai voltar. Haverá o arrebatamento da igreja e nós vamos subir para estar com Jesus. Aí, segundo os entendidos, haverá grande tribulação, que quem ficar aqui vai pagar um preço tremendo. E eles dizem que o relógio de Deus já está se aproximando dos 2 ponteiros da meia-noite, está para terminar. Pois bem, aqui diz que quando a tarde era chegada, as pessoas trouxeram a Jesus muitos endemoniados. Se o dia já está terminando, nós estamos então no alvorecer do maior reavivamento que o mundo já presenciou, que vai presenciar. Que a tarde era chegada, breve seria a noite. E Jesus então nos deu um exemplo do que ele vai fazer logo antes da noite chegar. Em relação a esses eventos, em que as pessoas garantem que Jesus pode voltar hoje, eu estou preparado. Se ele voltar daqui a 10 minutos, daqui a 10 horas, daqui a 10 dias, 10 meses, 10 anos, eu vou estar aqui preparado. E se ele demorar, no meu último dia na terra chegar, eu vou para o céu, na certeza que eu estarei com ele. Agora, eu acho que nós não temos que nos preocupar muito com a volta dele, que pode voltar daqui a pouco, tal, e perdendo as bênçãos. Nós temos que nos preocupar. Agora, eu particularmente, eu acho que ainda leva um pouco de tempo. Apesar dele ter garantido que ninguém sabe o dia nem a hora. Sempre existiram que querem desmentir Jesus e que garantem de pé junto que ele voltará tal dia. Eu tenho um livro chamado Os Profetas das Grandes Religiões, em que eu conto o caso dos fundadores da Igreja Adventista que profetizaram a volta de Cristo, quebraram a cara, dos Testemunhos de Jeová, quebraram a cara, e outros tantos que pelo mundo têm feito essas profecias. Nós tivemos em outubro do ano passado aquele coreano que garantiu que Jesus voltaria no final de outubro. Até uma pessoa me escreveu uma carta e disse: olha, isso é besteira, não liga para isso. E outubro passou, ele não voltou. Depois tinham aqueles místicos na Rússia que também marcaram o dia da volta de Cristo e Cristo não voltou. Existem aqui e ali essas pessoas que não entendem o que a palavra diz e que andam semeando por esse mundo afora mentiras, achando que não, Jesus não falou a verdade. O que é isso? Jesus sempre falou a plena, total e completa verdade. Agora, como é que o senhor acha, missionário, que ainda falta um pouco? É porque aqui no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 14, o Senhor Jesus nos deu aqui um ensinamento que nós precisamos ver para que nós não fiquemos aí ocupados com coisas que vão nos roubar as bênçãos. É claro que devemos estar preparados para subir com Jesus. Eu volto a afirmar, se ele vier daqui a 1 minuto, daqui a 10 dias, 10 anos, eu estarei preparado. No versículo 24, no capítulo 24, versículo 1, diz assim de Mateus: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para que lhes mostrassem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então os discípulos ficaram meio assim, foram elegantemente mostrar a Jesus as estruturas do templo. E Jesus disse: isso é obra do homem, não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Versículo 3.
E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Bom, aí Jesus começou a enumerar uma porção de sinais. Mas para mim o mais importante é o versículo 14 de Mateus 24. Preste atenção, diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Veja o pronome que Jesus usou, este. Ele não disse, e o evangelho do reino será pregado. Ele garantiu, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, a toda a gente, como um testemunho. Ora, ainda existem no nosso país, que se diz cristão, que os evangélicos andam aí gritando a plenos pulmões, que já passamos de 20% da população, ou seja, de cada 100 brasileiros, 20 já são evangélicos. Existem muitas, milhares de pessoas, milhões, que ainda não ouviram, não viram este evangelho pregado. Viram uma água com açúcar que algumas sociedades religiosas garantem ser o evangelho. Mas Jesus não disse o evangelho, ou a mensagem do evangelho que será pregado. Ele disse, este evangelho do reino, aquele que ele pregava, em que ele expulsava os demônios, em que ele curava os cegos, em que ele ressuscitava os mortos. Então as pessoas tinham diante delas um exemplo de que aquela mensagem, aquele evangelho era do reino dos céus, era a verdade. Ora, o missionário sai do Rio, sai de São Paulo e vai a qualquer cidade do Brasil. Chega lá, ele reúne 50 pessoas, 100, 500, 1000 ou mais, e ele dá uma mensagem filosófica. As pessoas abrem a boca, ficam boquiabertas. Essa mensagem é muito boa. Chega um outro que não é do evangelho e dá uma outra mensagem filosófica puxando para a sua religião. As pessoas, esta é a mensagem. Mas qual que é a mensagem verdadeira? A do evangelho ou da outra religião? Ambas usaram a capacidade humana. Ambas usaram o poder da persuasão. Ambas usaram a capacidade do homem de convencer o outro. Usaram meios de marketing. Prometeram mundos e fundos e a pessoa se agregou àquela religião. Será que aquelas pessoas ouviram e viram o evangelho? João Batista está na prisão. Ele manda perguntar a Jesus, mandador de seus discípulos, se ele era o Messias esperado, se ele deveria esperar outro. Ele estava em dúvida. Mas Deus havia lhe dado um sinal. Jesus não respondeu. Pegou uma porção de cego, surdo, mudo, aleijado e os curou. E disse, ide e dizei a João o que ouvis, o que vedes. Os surdos ouvem, os mudos falam, os cegos andam, os cegos veem, os paralíticos andam, e aos pobres está sendo anunciado o reino dos céus. Para João Batista era o suficiente. Meu irmão, para este mundo perdido, cheio de Joãos e Joanas, não pode haver outra resposta de Deus. O evangelho pregado no poder do Espírito Santo é o sinal, o testemunho de que esta mensagem é de Deus. Ora, Jesus disse, este evangelho será pregado em todo o mundo como um testemunho. Ele não disse, o evangelho vai ser pregado. A mensagem do evangelho vai alcançar os 4 cantos da terra. Mas ele foi claro, ele usou o pronome este. Este livro é o livro de Deus. Se eu falo,
o livro é de Deus. Mas que livro? Eu digo este, a Bíblia. Ele disse, este evangelho será pregado. Então, que a volta de Cristo é iminente, a gente sabe disto. Mas olha, nós que conhecemos este evangelho de Jesus, temos a obrigação de gastar a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, o domingo, todos os dias da semana, durante todas as horas, falando de Cristo. E não dá para eu conceber pessoas que se dizem de Deus e que não pregam o evangelho. Quando eu estava na Colômbia, na cruzada de T.L. Osborne, o meu pessoal do Brasil mandou caixas de pedido de oração. Foi para a alfândega colombiana. Eu e uma senhora colombiana que mora em São Paulo, Dona Alda, que nós ganhamos para Jesus, ela estava lá, ela foi comigo lá na imigração. Na alfândega colombiana. E chegamos lá, eles têm os trâmites normais dele, não dá, só vai poder liberar segunda-feira. Ele disse, moço, domingo é a grande reunião, só tem que liberar isso hoje, era sexta-feira, nós vamos precisar. São pedidos de oração. E ele então, mas por que pedido de oração? Foi porque nós cremos assim, assim, assado. Fui pregando. Os livros que eu levei, eu dei para todo mundo. O chefe da alfândega liberou na hora. Tinha uma taxa a pagar. Ele perdoou, disse, mas isso aqui é um pedido de oração, não é mercadoria, só vai cobrar essa taxa? Ele disse, não, eu vou liberar também. E foi liberando. E eu dei um livro para ele, dei um pouquinho, ele veio e me perguntou, mas pastor, isso aqui é o quê? Pastor, isso aqui é o quê? Agora imagine se eu fechasse a boca ali e não pregasse. Eu dei o livro para um outro rapaz, que era testemunha de Jeová. Foi acabar de dar o livro para ele, ele virou-se para a Dona Alda, tirou uma revista da deles, eu quero ofertar a senhora. E ela aceitou, gentilmente. E ele então falou, eu não sei por que vocês não querem saber de Jeová. Eu falei, não, nós queremos. Jeová é Deus, é o nome dele, tal. Fui pregando para ele. E por que você não aceita Jesus como seu Salvador? Ele disse, não, eu não posso aceitar Jesus como Deus. Eu falei assim, mas você sabia que foi isso mesmo que os judeus queriam apedrejar em Jesus? Quando Jesus disse que Deus era o pai deles, e em hebraico, se você é pai, se ele era o filho de Deus, ele era Deus. E Jesus, mas por que vocês querem me apedrejar? Ele disse, sabe, porque sendo tu homem te faz igual a Deus? Ele tomou um susto, testemunho de Jeová. Eu falei, meu irmão, você está no mesmo caminho. Você está recusando o Filho de Deus, que é Deus. Então eu estava pregando ali na maior, vamos dizer assim, simplicidade, ninguém ficou agitado, ninguém xingou o outro, e ele ouviu. Eu disse, leia o livro que vai ser bom para você. Então eu estava ali na alfândega, eu estava pregando. E eu na hora fiquei pensando, se os nossos membros, se os filhos de Deus que são empresários, fosse fazer um negócio e pregasse para o outro empresário, se o médico que é cristão pregasse para o seu cliente, se o cliente que é cristão pregasse para o seu médico, o paciente no caso, né? Se as pessoas onde quer que fossem dessem testemunho da verdade, mas não só falar, provando. Esse evangelho, o que aconteceria? A vinda de Jesus seria abreviada. Ou mais pessoas subiriam com Jesus. Então a tarde estava chegando. O que é que fez Jesus? Jesus anuncia uma tarde de bênçãos. Meu irmão, quando mais chegar perto da meia-noite, você pode ter certeza. O Senhor Jesus vai varrer esse mundo com o poder dele. Servos dele, cheios do Espírito Santo, haverão de andar por todas as partes. Nas praças, nas ruas, nos presídios, nos hospitais, nas igrejas, nas escolas, nos campos de futebol, onde quer que estiverem, estes servos de Deus vão levar o poder de Deus. E nós haveremos de ver grandes maravilhas. Nós haveremos de ver poder de Deus manifestado, como aconteceu naquela tarde, não por acaso. Olha, nós temos uma responsabilidade. Eu creio que os dias que virão são dias de ouro, quando Deus vai estender sua mão e vai operar poderosamente. E assim nós estamos chegando ao final dessa parte N da lição número 3 do Ministério de Jesus. A parte N tem como título Uma Tarde de Bênçãos. A lição 3, Ministério de Jesus, do módulo 2. Nós vamos agora passar para a segunda sessão dessa parte N, em nome de Jesus.